Hoje eu vou explicar para vocês como que deve ser cadastrado um funcionário. Para cadastrar um funcionário, nós vamos acessar o menu do lado esquerdo, Cadastro, Funcionários, e o primeiro botão, Adicionar funcionário, nós vamos clicar aqui nele. Clicando no botão Adicionar funcionário, eu já consigo então cadastrar aqui e colocar todos os dados do funcionário. Então eu tenho o campo aqui nome, data de nascimento, PIS, CTPS, CPF, RG, admissão, demissão, matrícula, cidade de execução de trabalho. Isso aqui é interessante para quando você tem mais de uma unidade, né, na sua empresa, e aí sim você consegue, no momento que for cadastrar um feriado, conseguir utilizar isso como filtro e associar o feriado de uma maneira mais fácil, e também o sexo. Lembrando que todos os campos que estiverem com asterisco vermelho são campos obrigatórios, tá? Não que o restante não seja importante, sim, é importante, é legal deixar bem completinho o cadastro aqui, até porque você tem outros ganhos também, mas o campo e asterisco são campos primordiais, são campos obrigatórios. Tá? Além desses cadastros básicos ali do funcionário, nós temos algumas regras que precisam ser associadas ali ao funcionário, para que o sistema entenda qual regra que aquele funcionário vai cumprir. Então, por exemplo, nós temos aqui associação de empresa. Então, às vezes você tem mais de uma empresa sendo gerenciada na mesma conta, então é interessante, né, a gente ter a separação aqui, até mesmo para você depois ter filtros referente a isso, se você quiser gerenciar apenas uma empresa primeiro, depois outra, enfim. Então, eu consigo também fazer essa separação aqui. Então, eu associo qual que é a empresa que o meu funcionário está atuando, qual que é o cargo desse funcionário, o horário. O horário é muito importante para que o sistema consiga entender qual que é o horário que aquele funcionário vai cumprir, né? Para que ele gere atraso, falta, banco de horas positivo ou negativo, enfim. Essa é a base ali para que o sistema entenda qual que é o horário que o funcionário precisa cumprir. Temos também o parâmetro. O parâmetro é basicamente a sua convenção coletiva. Então, o que a gente configura? Extra, atraso, falta, tolerâncias, as compensações, se vai compensar, se não vai, enfim. Então, toda a regra é realizada dentro de parâmetros, tá? Lembrando que você pode cadastrar quantos parâmetros forem necessários em casos onde tem funcionários com regras diferentes. Se você tiver uma regra apenas, cadastra um parâmetro e associe esse parâmetro para todos os funcionários. Além do parâmetro, nós temos aqui departamento, temos a escala, né? Lembrando que a escala e o horário são diferentes aqui dentro do sistema. O horário é um horário fixo, um horário ali que sempre o funcionário vai cumprir aquele mesmo horário. E a escala não, ela pode, né, alternar ali. Então, por exemplo, pensando numa escala que é a mais famosa, 12/36. O funcionário trabalha um dia, folga um dia. Né? Ou o funcionário, por exemplo, numa semana trabalha, né, num horário, na outra semana trabalha em outro, ou as folgas também se alternam, né, numa semana a folga é na quarta, na outra semana é na quinta, e aquela folga ela é fixa, né, então quando eu tenho essa alteração aí eu posso definir a escala, criar a escala da maneira que quiser, tem um vídeo falando especificamente sobre escala, depois vocês dão uma olhadinha ali, se for fazer parte aí do cenário de vocês, e a gente consegue então aqui também atrelar o funcionário a essa escala. Temos aqui também o setor e o grau de escolaridade, que depois você consegue visualizar isso lá no dashboard. Né? Uma opção legal também aqui, poxa, Valquíria, o que é esse botãozinho com sinal de mais aqui? Aqui eu consigo também cadastrar algumas regras. Eu posso cadastrar antes aqui em cadastro, vocês podem observar que eu tenho todas as configurações, como horário, parâmetro, cargos, departamentos, né? Mas se eu estou cadastrando o funcionário por exemplo, não cadastrei antes o cargo do funcionário, por exemplo, eu posso aqui dentro do cadastro do funcionário cadastrar esse cargo. Depois eu venho aqui e associo o cargo para o funcionário. Então, não preciso sair aqui dessa tela para poder cadastrar, depois voltar para fazer a associação para o funcionário. Então, posso fazer tanto tudo primeiro, depois associar, como também fazer por dentro do cadastro do funcionário. Nós temos um campo interessante também aqui, que é a foto do funcionário. Esse campo ele não é obrigatório, desde que você não utilize o reconhecimento facial como maneira de registro de ponto. Tá? Então, a foto ela não é obrigatória, mas se você opta pelo registro de ponto pelo aplicativo, via reconhecimento facial, pelo modo reconhecimento facial, aí sim a foto ela fica como obrigatória, porque o sistema vai olhar para esse campo, vai olhar para essa foto, para fazer a comparação e realizar o reconhecimento facial no momento do registro do ponto, ok? Bom, esses são então as informações básicas ali
para que a gente possa conseguir configurar os dados do funcionário e o sistema consiga entender aí como que vai funcionar todas as regras, né, para esse funcionário. Bom, além dessas informações, dentro do cadastro funcionário, eu tenho a opção de registro de ponto. Isso aqui é só para quem utiliza o relógio de ponto. Eu tenho como cadastrar cartão, tenho como cadastrar o tipo de usuário, se é um usuário comum, se é usuário mestre, né? Isso aqui é para quando o funcionário vai conseguir mexer ali nos dados do relógio, né, ou não. E posso associar um relógio aqui também para o sistema entender, né, qual que é o relógio ali que o funcionário vai estar registrando o ponto. Bom, além da opção de registro de ponto, nós temos também a opção mobile, tá? A opção mobile também tem um vídeo bem completinho aí, com cada função dessa, explicando detalhe por detalhe. É importante também, se você utilizar a opção de aplicativo, como registro de ponto, né? Que você utilize ali, verifique esse vídeo para você entender o que cada função dessa faz, tá? Bom, mas só para você entender que como eu consigo já liberar, como é simples e fácil para liberar ali para o funcionário registrar um ponto, eu só vou gerar um PIN. Posso definir esse PIN, tá? Até 4 dígitos, e venho aqui e habilito o registro de ponto. Pronto, o funcionário ele já consegue então registrar um ponto. E aí depois eu venho habilitando, né, quais funções eu vou liberar ali para que o funcionário, né, consiga realizar ali através do aplicativo, tá? Bom, após então a opção do mobile, eu tenho também a opção de banco de horas. Banco de horas eu posso tanto configurar de forma coletiva, né, onde todos vão seguir a mesma regra, ou posso configurar assim como eu estou mostrando para vocês, que é de forma individual, onde o funcionário ele segue uma regra diferente do banco, né? Ou posso configurar de forma individual, tá? Onde eu tenho a duração do banco, né? Quanto tempo aí que o banco vai permanecer. A data inicial do banco, quando que o banco inicia. Então, por exemplo, ele iniciou no mês passado e eu quero que ele encerre a cada mês, né? Então, ele vai encerrar todo mês. Então, eu coloco a duração de um mês e todo mês ele vai se encerrar, certo? Então, eu posso definir a duração que automaticamente o banco vai encerrando de acordo com a duração que eu colocar aqui e, claro, com o início do banco aqui configurado. Também posso definir aqui uma porcentagem de extra no fechamento do banco. Então, o banco fechou com um saldo positivo. Eu posso ali colocar uma porcentagem, posso aplicar uma porcentagem ali para esse saldo positivo que ficou ali no banco. Também podemos fechar o banco sem atraso, sem falta, sem extra, sem nada. Também tem essa opção aqui. E se caso, né, no fim ali do banco, no fechamento do banco, gerar um saldo negativo, eu consigo definir se vai ser gerado como falta ou gerado como atraso. Tá? Abrindo um parênteses aqui, pessoal, aproveitando que a gente falou sobre isso, eu tenho uma opção aqui em configuração, preferências, tá? Vai ser a primeira opção aqui. Eu tenho também o banco de horas, tá? Eu acabei de falar para vocês que eu tenho a maneira de forma individual ou coletiva. A individual fica dentro do cadastro funcionário e a coletiva eu posso fazer dentro de preferências, onde eu consigo também ter todas as configurações que a gente acabou de falar ali no individual, né? Porém, aqui fica no coletivo. Então, eu posso configurar aqui, por exemplo, para todos, né? Isso aqui, no momento que eu configurei, já aplica para todos os funcionários. E no momento que eu venho aqui no cadastro do funcionário e cadastro dentro do cadastro do funcionário, aí sim o cadastro funcionário ele fica como preferencial. Então, ele vai sempre obedecer primeiro ao cadastro do funcionário, ok? Bom, aqui nós temos também algumas informações de contato, é o contato ali do funcionário, algumas informações do funcionário mesmo. Tenho também as opções do Vale, isso aqui vocês devem ter observado que no dashboard eu já consigo também gerenciar tanto o Vale Refeição quanto o transporte, e é aqui dentro do cadastro funcionário que eu vou colocar o valor que vai ser pago para o funcionário. Então, eu coloco aqui o valor e depois no dashboard eu consigo gerenciar essas informações. Exame periódico, eu também consigo colocar a periodicidade do exame. Então, por exemplo, de quanto tempo que esse exame acontece? Ele acontece uma vez ao ano. E quanto tempo que eu quero ser alertado antes do vencimento? 15 dias antes. Aí sim, o sistema vai me alertar 15 dias antes a cada um ano, né, de 12 em 12 meses. Tá? Lembrando, abrindo parênteses aqui também, que é importante, já que a gente está falando de exame periódico, que o cadastro do exame, do dia do exame, né, o dia que o exame vai ser feito, eu cadastro dentro de cadastro exame periódico. E por último, não menos importante, a gente tem aqui as configurações de usuário. Então, eu consigo também configurar usuários
lá dentro de configurações, usuários, mas eu tenho uma facilidade aqui, né, que é associar o usuário que vai conseguir gerenciar esse funcionário. Então, também posso fazer por aqui, ou depois também eu posso criar o usuário e também já associar os funcionários que ele vai conseguir gerenciar. Tá? Então, isso aqui também é um atalho para facilitar aí para vocês. Bom, após definido todas essas configurações, né, aí sim eu posso vir aqui salvar o funcionário. Salvei, volto para essa tela inicial e aqui, rolando a tela um pouquinho aqui para baixo, nós temos todos os funcionários à minha disposição. Eu posso fazer um filtro, eu posso filtrar por funcionário, posso fazer filtros aqui por empresa, por departamento, por isso que é tão importante, né, fazer essa separação de cargo, departamento, setor, porque vocês vão ver que esse filtro vai aparecer em várias telas, né? Então é importante aí para que depois você consiga gerenciar de uma maneira mais fácil, tá? E nessa tela aqui nós temos duas ações importantíssimas. Eu consigo editar o dado do funcionário, então se por algum motivo, né, precisar ser alterado, eu posso editar aqui, eu posso alterar. E eu tenho um bonequinho com um negativo, que é a demissão. Eu consigo demitir o funcionário por aqui. Então eu clico aqui no botãozinho, vai aparecer para mim a data de demissão e uma observação, né? Posso colocar qualquer observação aqui. Salvei o funcionário já, fica como demitido, certo? E se você quiser cadastrar mais algum funcionário, venha aqui novamente e repita todo o ciclo. Ok, pessoal? Bom, é isso. Eu espero ter ajudado aí vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.